O mundo espiritual é vasto e rico em camadas que vão além da compreensão de mentes terrenas como a minha ou a sua. Em nosso plano, existem estudos e crenças onde buscamos interpretações para alguns fenômenos ou respostas para as nossas próprias aflições mundanas. Mas o quão profundos são esses estudos? Até onde temos coragem de ir para entender o que se passa do outro lado? Até onde vai a sua fé? Sejam bem-vindos a um mundo oculto e nefasto, onde as forças do mal desafiam a nossa compreensão. Hoje iremos mergulhar nos recônditos sombrios do livro Exorcismo, escrito por Thomas B. Allen, um relato detalhado e perturbador sobre um caso real de possessão demoníaca, que até mesmo a própria igreja se recusava a falar sobre ele. Mas, antes de entrarmos nesse cômodo onde o demônio faz morada, se inscrevam no canal e nos ajudem a manter este novo projeto ativo e engajado, ok? Livrai-nos do mal. Amém. Em 1973, pessoas de todo o mundo foram atingidas por um fenômeno paranormal, fazendo com que sentissem náuseas e calafrios. Algumas chegavam a ter alucinações e desmaios. Todos possuídos por uma histeria coletiva vinda do filme O Exorcista, um clássico dirigido por William Friedkin, adaptado do romance escrito por William Peter Blatty, lançado apenas 2 anos antes. Já em 1993, Thomas B. Allen teve a coragem de exumar essa história e ir mais além, trazendo à tona o caso real que deu origem às obras anteriores, chocando a todos com seu livro extremamente detalhado sobre uma possessão demoníaca intitulado de Exorcismo. Com uma narrativa envolvente e uma pesquisa minuciosa, Allen nos leva a uma jornada assombrosa, que desafia o pensamento crítico dos leitores. Allen também explora as implicações psicológicas e religiosas do exorcismo. Ele examina o impacto que esses eventos têm nas pessoas envolvidas, desde os possuídos até os exorcistas. O autor questiona a natureza da fé e da crença, levantando questões filosóficas profundas sobre o bem e o mal, a existência do diabo e a luta entre a luz e as trevas. Allen incluiu em seu livro a prova de que o exorcismo de um garoto realmente aconteceu. O diário escrito pelo padre Raymond Bishop, que foi uma testemunha no caso, narrava com detalhes precisos as longas sessões de exorcismo ministradas pelos padres William Boulder e Walter Halloran, assim como todo o comportamento da vítima antes, durante e depois de cada sessão. Essa santa contribuição foi dada pelo próprio padre Halloran, que enviou uma cópia do diário a Allen. E com base nesse e outros registros, o autor então nos descreve a macabra história do garoto possuído após brincar com uma tábua Ouija. O ano era 1949, uma época onde a religião era a base de grande parte das famílias. E na casa dos Mannheim não era diferente. Em uma família dividida entre católicos e luteranos estava Robert Mannheim, um garoto prestes a fazer 14 anos. De poucos amigos, convivia a maior parte do tempo com os adultos da casa. Uma dessas pessoas era sua tia Harriet. Rob não gostava muito de atividades ao ar livre. Era mais propenso a jogos de tabuleiro, e foi a sua tia a responsável por apresentar o garoto a um novo jogo, o tabuleiro Ouija. Mas se engana quem acha que o Ouija é realmente um jogo de tabuleiro. Ele é um intermediário entre este mundo e o desconhecido, uma forma já muito antiga de comunicação com espíritos, o que muitas vezes pode dar errado, tornando o tabuleiro uma espécie de portal para entidades mal intencionadas. Os primeiros sinais da possessão apareceram logo depois nos primeiros dias em que Rob começou a usar o tabuleiro Ouija com a sua tia. Os sintomas pioraram quando tia Harriet veio a falecer. O que a princípio parecia um caso de poltergeist, com barulhos de arranhões embaixo da cama e pequenos objetos sendo arremessados, logo foi evoluindo para manifestações mais intensas. Rob teve levitações de sua cama, móveis pesados eram arrastados sem que o garoto encostasse neles, os barulhos de arranhões se intensificaram e cortes apareceram pelo seu corpo, às vezes tão profundos que chegavam a sangrar. A primeira suspeita que os pais tiveram foi que tia Harriet estava tentando se comunicar através do garoto. Mas uma tia que amava tanto o seu sobrinho não o machucaria dessa forma. Ou será que sim? A mãe de Rob estava atordoada demais para perceber que o corpo do menino havia se tornado o próprio tabuleiro Ouija.
Toda vez que ela questionava algo para a entidade, o menino gritava de dor, fazendo com que uma resposta em sangue aparecesse em seu corpo. Rob começou a urinar, cuspir, gritar, dava gargalhadas diabólicas, falava obscenidades, falava e entendia com fluência outros idiomas com os quais nunca tivera contato, sua cama tremia e a temperatura do quarto era glacial. E depois de cada evento, ele não se recordava do que tinha feito. E assim foi por muitos dias enquanto a família buscava ajuda psicológica. Pela manhã, Rob tentava manter uma rotina normal e à noite os tormentos voltavam. Antes de chegarmos ao exorcismo de fato, Allen nos dá explicações detalhadas sobre a hierarquia da igreja, suas doutrinas e regras, bem como o motivo pelo qual o assunto era tão temido pelos religiosos da época. E não é para menos. Afinal, para enfrentar as forças malignas e ser bem-sucedido em um exorcismo, o padre designado não poderia fraquejar nem por um segundo. Ser íntegro, devoto, humilde e completamente imune a qualquer engrandecimento humano, tendo em mente que o sucesso do exorcismo não depende só de si, mas também do poder divino. Com tudo isso em mente, podemos dizer que o Padre Hughes foi talvez uma escolha desesperada dos Mannheim para uma primeira tentativa de exorcismo. Até porque suas buscas anteriores por alguma ajuda vinham sendo frustrantes para a família. O jovem padre, precipitado e sem a preocupação de projetar uma aura de santidade, era um candidato improvável para o exorcismo. Hughes teria apenas um conhecimento superficial sobre demonologia. Essa era uma matéria da teologia que não costumava receber muita atenção, pois esperava-se que os jovens seminaristas aprendessem a ser padres e não exorcistas. Eles estavam sendo preparados para trabalhar com questões comuns da fé, e não havia a menor possibilidade de que um padre jovem como Hughes fosse confrontado com a necessidade de realizar um exorcismo. O padre Hughes então decidiu que o lugar de Rob era em um hospital, amarrado. Hughes parece ter feito isso por conta própria, sem um médico presente, e foi orientado a não manter nenhum registro sobre o exorcismo. Nessa parte, o que é contado por Allen são relatos de terceiros. Uns dizem que Rob falava com voz gutural, outros dizem que ele fez uma bandeja se chocar com força em uma parede. Outro relato diz que Rob explodiu em xingamentos num idioma estranho, que mais tarde foi identificado como aramaico, uma língua usada nos tempos bíblicos. E assim se deu início à primeira tentativa malfadada de exorcizar o horror contido no pequeno Rob. Enquanto o padre Hughes recitava as preces e borrifava a água benta, o garoto permanecia imóvel e de olhos fechados, o que deve ter passado alguma sensação de segurança ao padre, que se aproximou da maca onde Rob estava amarrado. Não se sabe como, Rob conseguiu soltar um dos braços e de alguma forma pegou uma das molas da maca, desferindo em Hughes um golpe que rasgou seu braço do ombro ao pulso, sendo necessários mais de 100 pontos para fechar o ferimento. Depois do incidente, Hughes não deu continuidade ao exorcismo, desapareceu da igreja e acredita-se que tenha sofrido um colapso nervoso. Tá, mas e agora? Com o fracasso do exorcismo e o padre gravemente ferido e traumatizado, a quem eles poderiam recorrer? É aqui que entram no caso os padres William Bowdern, Walter Halloran e Raymond Bishop. Foram noites e noites de longas sessões de exorcismo. Os padres eram levados à exaustão, a família tinha a fé abalada, pois nada parecia dar resultados, até que em uma noite, Rob pede para que abram as janelas e grita que o demônio está saindo. Com semblante calmo, ele diz que viu uma densa nuvem negra com uma figura encapuzada se afastar e ir diminuindo até desaparecer por completo. Era 1h30 da manhã. Todos em volta choraram aliviados. Rob sorria alegremente. Finalmente a família Mannheim teria paz e tudo voltaria à sua rotina normal. Pois é, a falsa sensação de normalidade durou pouco. O senso de humor do demônio pode ser bem cruel. Como mencionamos antes, a adaptação da história para o cinema conseguiu causar grande comoção no público, penetrando no inconsciente e incitando medos inomináveis. O filme foi recordista de audiência e causou tantos surtos de histeria coletiva
que foram necessários deixar enfermeiras e ambulâncias de plantão durante a exibição da obra. Muitos recorreram à terapia, e psiquiatras descreveram os casos como neurose cinematográfica. Sem o apoio da igreja na época, William Peter Blatty, autor do livro O Exorcista, assim como William Friedkin, diretor do filme, tiveram que mascarar grande parte da história, incluindo a identidade da vítima, que na ficção passou a ser a menina Regan, de 12 anos. Até o desfecho final da história de Robbie, nos vemos como testemunha das longas e angustiantes sessões de exorcismo. Uma das maiores conquistas da obra de Allen é a capacidade de provocar uma análise crítica dos eventos sobrenaturais. Allen não se limita a apresentar o caso e aceitar a sua autenticidade sem questionar. Pelo contrário, ele convida o leitor a considerar várias perspectivas e interpretar os acontecimentos de maneira aberta e racional. Essa abordagem equilibrada é um verdadeiro triunfo em um gênero muitas vezes marcado pela credulidade ou pelo ceticismo. A prosa de Allen é fluida, imersiva e de caráter jornalístico, transportando o leitor para os lugares assombrados e os momentos de angústia. Sua habilidade em descrever as cenas sinistras e evocar uma sensação de suspense é notável. Em certos momentos é quase possível sentir o cheiro de enxofre e ouvir os sussurros demoníacos ecoando nas páginas. Este livro é uma leitura imperdível para os corajosos que desejam enfrentar os mistérios que se escondem além do véu do mundo visível. E aí, gostou de conhecer mais um clássico da literatura e do cinema? Se você ficou interessado no livro ou no tabuleiro Ouija, temos links na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais da literatura do horror. E até o próximo vídeo.